Estão me ouvindo? Né? Às vezes some. Sim, tá ouvindo? Ok. Ok, beleza. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, porque eu tô com dois perfis abertos, daí eu consigo ouvir em um e falar no outro. Então eu tô com dois fones de ouvido. Professor, está engraçado mesmo, porque esse que você está falando não está aparecendo aqueles pontinhos, né? Está aparecendo que o microfone está fechado e ainda assim a gente está escutando você. Então, só um segundo. Deixa eu trocar aqui. Um, dois, três, testando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo e me vendo? Vocês respondem aí no chat para eu saber. Os dois, professor. Sim. Beleza. Agora sim. Agora vai. Deixa eu só colocar ali a apresentação. Bem, boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade a uma das obras-primas da Hannah Arendt, que é o seu livro As Origens do Totalitarismo. Esse livro ele é dividido em três partes, né? O antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. E como ele é dividido em três partes, inclusive ele já foi, inicialmente, né, ela pensou em dar o nome desse livro de Os Três Pilares do Inferno, né? E os três pilares do inferno seriam justamente nessas três partes. Esses três fenômenos combinados, o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. Embora na versão original, né, era para ser o terceiro pilar aí. Aqui eu retomo o que a gente discutiu, né, na aula passada. Na aula passada, a gente viu a primeira parte, que é o antissemitismo, a gente conversou sobre o fenômeno do antissemitismo, e basicamente os argumentos que vão permear toda aquela primeira parte, né, as dezenas, centenas de páginas da primeira parte, são esses dois argumentos. A segurança de um grupo social não pode ser, aí um pleonasmo vicioso, não pode ser assegurada unicamente em função do poder econômico. É necessário ter participação e representação política. Então, como a gente viu, mesmo os judeus tendo recursos econômicos, tendo dinheiro, tendo poder econômico, eles não conseguiram proteger a si mesmos. E daí o argumento da Hannah Arendt se você quer se salvaguardar como um grupo social, você tem que ter participação e representação política. Dinheiro sozinho, né, na hora H, sem participação política, né, só vai servir para ser expropriado de você. Então, para um grupo conseguir sobreviver numa comunidade política, ele tem que ter participação política e representação política. E, no argumento da Hannah Arendt, os judeus eles nunca se preocuparam em buscar essa representação e essa participação política como coletividade. Pode acontecer de um ou outro individualmente, em nome dos seus interesses individuais, conseguido ascender politicamente, mas não em nome do grupo, né? Se fazer representar como minoria. E isso, né, ao nunca ter feito isso, eles se colocaram em uma posição vulnerável. E o segundo
argumento que vai aparecer, né, que é lá dos judeus exceção, é que não é possível ter participação ou representação política de um grupo social quando esses membros tentam ter sucesso individualmente. Então, essa ideia de tentar vencer sozinho, descolado do seu grupo, né, ele acaba, né, não criando uma solidariedade, uma proteção de uma identidade minoritária, e isso acaba, né, deixando-os vulnerável a qualquer movimento que viria no futuro, que seria os movimentos totalitários. Então, foi isso daí que a gente discutiu e desmembrou relativamente bem, né? A gente discutiu, os colegas participaram bastante, né? A gente discutiu essa primeira parte do antissemitismo. A segunda parte, que, digamos assim, eu não contemplei para a gente discutir mais detalhadamente no livro, é o fenômeno do imperialismo, que seria lá o segundo pilar do inferno, né? Aqui, nessa imagem, eu tenho aquela clássica figura que aparece nos livros de história e de geografia de como as potências europeias elas dividiram a África na corrida imperialista no século XIX, né? Então, a gente tem aí, em azul, esse azul aí, o que seriam os domínios da França imperialista, né? Então, a França lançou sua aventura imperialista nessa parte aí que está pintada de azul, né? Grande parte aí do Maghreb, do Saara, né? E também ali em Madagascar. Esse vermelho mais escalafobético aí é a Inglaterra, né? Os domínios da Inglaterra. A gente tem ali de Portugal, em laranjado, né? Angola e Moçambique, respectivamente, né? E a gente tem umas pontinhas ali, né, que é o caso da Namíbia e aquele outro que eu não lembro que país que foram possessões da Alemanha, mas que foram tomadas na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E a gente tem ali, perto do chifre da África, uma parte mais esbranquiçada, que seria ali a Etiópia e Somália, né, só que o caso da Etiópia, se não me falha a memória, a Etiópia conseguiu derrotar o exército italiano, então foi a única parte que não sofreu imperialismo na África. Mas a Hannah Arendt vai dizer que o imperialismo ele é uma das aventuras que permitiram que o nazismo acontecesse posteriormente, e é isso que ela vai discutir nessa parte 2. Por que ela coloca que o imperialismo foi um treinamento para o nazismo? Alguém consegue levantar uma hipótese aí? Alguém quer levantar uma hipótese? Ninguém quer levantar uma hipótese? Por que, segundo a Hannah Arendt, o imperialismo foi um treinamento, né? Foi uma experiência prévia, um ensaio para o nazismo? E é interessante que aqueles que foram escorraçados da corrida imperialista, como o caso da Alemanha, né, é onde que esse sentimento nacionalista e esse sentimento germânico, né, de raça superior vai nascer com mais intensidade, né, justamente quem ficou fora da corrida imperialista. Bem, e daí vem os argumentos que é discutido nessa parte 2, que eu vou fazer apenas um resumo, a gente não vai entrar nos pormenores, nos detalhes dessa segunda parte, mas eu só vou dizer, né, quais são os pontos principais para ficar mais fácil da gente compreender a última parte, para a gente também ter uma visão da obra como um todo. Então, o imperialismo foi uma experiência que preparou as sociedades europeias para o nazismo e o Holocausto. O imperialismo fez uso do pseudo-conceito de raças humanas para diferenciar raças superiores e raças inferiores, na ideia de que as raças inferiores seriam descartáveis. Então, no nível de ideias, o imperialismo que vai se mesclar com toda aquela discussão que tinha no século XIX de evolucionismo, então haveria raças humanas que seriam mais evoluídas, raças humanas que seriam menos evoluídas, né? Aqueles estudos de craniologia, né, que eles mediam lá, frenologia, né, que eles mediam lá
o tamanho do crânio, para ver qual que era a variedade humana que era mais inteligente, menos inteligente, mais próxima do macaco, mais longe do macaco, né, etc. e tal, para tentar colocar uma escala de evolução das raças humanas. E nessa corrida imperialista, junto com essas ideias, né, com esses traços racistas aí que estavam, esse racismo pseudocientífico que estava tão em voga, eles se classificaram nessa ideia de que existem raças humanas superiores e inferiores, e que as inferiores, elas, como elas tenderiam a desaparecer de um jeito ou de outro, elas seriam descartáveis, né? Você pode eliminar, bem, na cabeça deles, né? Você poderia eliminar uma raça inferior porque ela estava condenada pela própria evolução a se extinguir, a deixar de existir. Então você só estava acelerando um processo natural, da própria natureza. E daí eles fizeram esse primeiro ensaio em nível de ideias, né? Esses valores começam a ficar, se transformar em senso comum. Existem raças humanas, raças superiores, inferiores, e algumas a gente pode eliminar sem peso na consciência. Daí o terceiro ponto. O imperialismo diminuiu a tensão da luta entre classes dentro das nações europeias. A tensão nós versus eles deixa de ser entre burguesia e proletário ou entre elite e massa para se deslocar para outra dicotomia. Então, um novo alvo é necessário. Então, enquanto os marxistas ali do século XIX, né, o movimento socialista, imaginava que haveria uma tensão, né, uma tensão dentro dos países internacionalmente entre burguesia e proletário, né, seria a luta, né, a tensão humana entre burguesia e proletário, né, isso na visão dos marxistas, dos socialistas, né. Essa coisa, esse movimento imperialista fez que essa noção de luta de classes, né, meio que se arrefecesse no senso comum, e é como se o ser humano ele tivesse uma necessidade de sempre se dividir entre nós versus eles. Mas, em vez de ser um nós versus eles de classe social, burguesia versus proletário, né, a corrida imperialista muda, né? Nós nacionais, raça superior, contra eles, não nacionais, raças inferiores. Então, vai haver esse deslocamento, né, dessa tensão dicotômica, binária. Né? E nos lugares, como o caso da Alemanha, que não puderam, né, manifestar esse ódio, essa dicotomia contra o outro nos africanos, eles buscaram um outro, né, povo interno. Né? A Alemanha foi deixada de fora da corrida imperialista. Então, toda essa tensão nós contra eles precisava encontrar um outro alvo. E já que você não pode, eles não podiam encontrar um alvo externo porque eles estavam sem colônias, né, sem protetorados, então eles começam a procurar algum alvo interno. Daí vem o quarto ponto. Quando os judeus passaram de ser considerado um povo, nação ou grupo religioso, né, você deixa de colocar o que são os judeus, né? Os judeus são um povo, são uma nação, são um grupo religioso. E daí você troca semanticamente nação, povo ou grupo religioso por raça, né? Daí que você faz esse giro, né? Eles deixam de ser considerados, né, no vocabulário, no léxico, eles deixam de ser considerado povo, nação, para ser rotulado como uma raça. Daí os alemães conseguem encontrar em quem que eles vão manifestar, né, essa aversão, né, em relação à alteridade, ao outro, ao diferente. Então, a raça inferior vai ser os judeus. E, por fim, há uma relação entre o fato da Alemanha ter ficado de fora da corrida imperialista e o pan-germanismo, ou seja, o orgulho nacionalista alemão. E o ódio ao não alemão ter se voltado a um grupo interno da Alemanha, que é isso daí que a gente conversou. Então a gente percebe, né, que o imperialismo, com esses argumentos da Hannah Arendt, quando a gente olha o conjunto desses argumentos, você consegue entender por que ela coloca o imperialismo como o segundo pilar, né, o segundo pilar do inferno. Né? É uma experiência em transformar humanos em não humanos, e a experiência de transformar esses não humanos em vidas descartáveis, e conseguir encontrar algum grupo
interno no qual você consiga colocar a etiqueta não humana. Tá claro esse ponto? Essa segunda parte? Alguém quer comentar? Vocês entenderam? O professor, Diga. a Hannah Arendt, em algum momento, faz referência ao imperialismo latino-americano ou da América, ou só ao imperialismo da África? Então, a gente tem que... Ela não fala da América Latina, né? O imperialismo, ela está pensando principalmente nesse movimento da Conferência de Berlim, quando eles dividem a África, né, em neocolônias ali, né? Então, o foco dela é a África nesse momento, né? Que é mencionado explicitamente apenas a África, né? Não fala nada da América Latina, mesmo porque o movimento colonial que aconteceu com a América Latina, de você ter, né, o Estado europeu dentro da colônia interferindo, no caso da América Latina, ela se encerra, né, no começo do século XIX, né? Agora, esse imperialismo ao qual ela se refere já é esse imperialismo do final do século XIX, onde você tem uma interferência econômica, política e militar direta das potências europeias. Na América Latina, você até pode, assim, né, numa leitura freestyle, dizer que estava ocorrendo também imperialismo no século XIX, na segunda metade, mas seria um imperialismo mais do tipo econômico, né? Não seria igual o da África, que era econômico, político e militar. Ok, muito boa explicação. Essa questão aí, quando os judeus passaram de povo, nação ou grupo religioso para raça, existe, assim, uma contextualização histórica do momento em que isso se deu, lá na Europa ou Alemanha, essa questão de passar de povo para raça? Como que foi isso? Então, esse tipo de coisa, ele acontece, esse tipo de mudança, ele acontece gradual, né? Então, você tem ali o darwinismo, com a noção de evolução das espécies, daí noção de espécie, daí você tem a noção de raça, né? Daí eles começam a falar com aquela parte do racismo científico, daí a gente tem os casos famosos lá dos 3 racistas científicos, né? Que é aquele um sobrenome italiano, Cesare Lombroso, que mediu os crânios para provar que existem raças humanas, né? Daí ele vai falar, os negros, eles têm o volume craniano menor, então eles têm o cérebro menor, são menos inteligentes, estão mais próximos dos macacos, né? E daí você tem um outro racista importante da época, que é o Gobineau, que vai dizer que quando você cruza raças humanas diferentes, a inferior predomina sobre a superior. Então, por exemplo, no caso do brasileiro, como você cruzasse branco com negro, o filho do branco com negro predominaria os traços de inferioridade do negro, né? Então, a segunda geração, né, misturada, seria a degeneração da humanidade. E um terceiro que me foge aqui da mente era o Cesare Lombroso, o Gobineau, e tem mais alguém aí que me foge da cabeça quem que Não, eu entendi, professor. Agora que eu estou entendendo, porque tem que se entender isso dentro do contexto aí do surgimento da ciência, dessas explicações científicas que aí entra. Eu entendi, muito boa a sua explicação. Obrigado, viu? E ele vai essa ideia, ela vai conquistando aos poucos, né? No começo, essa ideia de que existem raças humanas superiores e inferiores, ela se restringe às escolas de medicina. Essa ideia, ela nasce dentro ali da área da criminologia e das escolas de medicina, e daí ela vai aparecendo nos jornais, vai aparecendo nos romances, vai aparecendo nas conversas, e daí vai ganhando senso comum pouco a pouco ao longo dos anos e das décadas, né?
começa ali na segunda metade do século XIX e vai se popularizando, popularizando, e vai cada vez ficando mais popular. Até quando essa ideia ela consegue se espraiar completamente pelo senso comum, e daí, lá na frente, fica fácil você ligar uma ideia com o outro, né? Dizer, os judeus são uma raça diferenciada. Então, você prepara o terreno, não é que foi algo intencional ou voluntarista, mas é algo que foi brotando ali, que posteriormente acontece, né, esse giro. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma colocação sobre esse ponto? Como eu disse, né, esse daqui não é o objeto da nossa discussão de hoje, essa segunda parte. Eu só estou comentando porque, né, vocês têm direito, né, de saber aonde que essa argumentação vai dar e a gente ter uma visão completa da obra. Né? E agora sim, nós vamos para o que ficou combinado de a gente discutir, que é a parte 3, e é a parte mais polêmica dessa obra, né? E essa que é uma também das obras mais polêmicas da Hannah Arendt. A terceira parte do livro, ela vai discutir isso que ela chama de totalitarismo, que é diferente de uma ditadura, que é diferente de uma tirania. O totalitarismo, ele leva essa ideia de controle, né, às últimas consequências. Não é só o controle dos corpos, não é só o controle do discurso, ele é o controle da mente de cada um dos indivíduos, e é uma ideologia que consegue permear até a vida privada das pessoas, a ponto da pessoa, na vida privada, ela continuar reproduzindo a ideologia do regime, né, e fazendo um policiamento até mesmo nos grupos privados, familiares, né, dessa ideologia a qual o adepto, né, defende. Por que as origens do totalitarismo hoje voltou a ser polêmico? Porque, né, principalmente nessa terceira parte, a Hannah Arendt ela vai fazer o tempo todo na leitura uma comparação entre o caso soviético e o caso nazista. Então, como, né, o stalinismo tentava controlar, né, a vida privada, controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos que viviam na União Soviética. E como, né, que o nazismo tentava controlar todos os aspectos da vida dos indivíduos da Alemanha. Então, elas têm em comum, né, segundo a Hannah Arendt, que elas são regimes totalitários porque querem o controle total, mente, coração e corpo dos indivíduos que vivem sob esses regimes. Por isso são total. E tem atualmente dentro de algumas alas da intelectualidade mais à esquerda, hoje tem uma certa tentativa de fazer uma releitura do regime stalinista, né? Digamos, fazer uma relativização do que foi o regime de Joseph Stalin, né? Então, se esses revisionistas tentam construir mais ao extremo esquerda do espectro ideológico, tentam reconstruir essa narrativa sobre o que foi o regime stalinista, a eles não agradam a ideia de que seja aproximado do nazismo, né? Então tem todo um ataque, né? Quando você vai ver quem é que são esses grupos mais estridentes que estão mandando jogar as origens do totalitarismo no lixo, né? Há 20 anos atrás eram da extrema-direita, eram simpatizantes do Hitler. Atualmente, você pode procurar, começa a falar muito mal da Hannah Arendt, você vai olhar nos perfis das pessoas, nas coisas, você vai ver que faz um certo... tem uma certa simpatia ou admiração pelo Stalin, né? Lembrando que o Stalin, ele é o segundo maior assassino de seus concidadãos, né? Então, se você olhar os regimes políticos que mataram seus próprios cidadãos, seus próprios nacionais, você tem o Mao Tse-tung, em primeiro lugar, né, o maior assassino de seus nacionais, concidadãos, outros chineses. Você tem o Joseph Stalin em segundo e tem o Hitler em terceiro. Bem, e a Hannah Arendt vai explicar como é que o
o totalitarismo começa a operar, a gente tem que entender esses conceitos que estão aí, esses 5 conceitos. Né? Ao longo de toda essa parte, ela vai usar, né? Ela vai definir e vai utilizar esses conceitos para explicar o que acontece na lógica totalitária, que são os conceitos de classe, massa, ralé, elite e líder totalitário. Então, vamos ao primeiro conceito, classe. O conceito de classe em Hannah Arendt, inclusive o primeiro capítulo da parte 3, né, o primeiro capítulo da parte 3, né, vai chamar Uma Sociedade Sem Classe. Ou seja, numa sociedade totalitária em funcionamento, não tem classe social. Né? É uma sociedade sem classes sociais. Só que ela não usa o conceito de classe social no sentido marxista. Né? Lá no Marx, o que é classe social? É burguesia e é proletário. São as duas classes sociais protagonistas. Daí, nas discussões marxistas, vai ter uma enorme quiprocó e polêmica discutindo se outros grupos sociais poderiam formar classes, como o caso do exército de reserva, o campesinato e o lumpen, né? Daí tem aqueles que dizem que eles formam classes, outros dizem que eles não formam classe. Né? Mas a Hannah Arendt não usa classe no sentido marxista da palavra, mas sim no sentido weberiano, né? Classe mais próximo do sentido weberiano. E o que é a classe no sentido weberiano? A classe, no sentido weberiano, é um grupo de pessoas que tem consciência da sua posição na estrutura social, sabe identificar quem defende os seus interesses e quem contraria esses interesses, e consegue se organizar sob a forma de partidos, sindicatos, associações e outras organizações. Então, vamos dar um exemplo. Um funcionário público que entende que ele é um funcionário público e que a privatização coloca em risco o emprego e o bem-estar dele. E esse funcionário público que entende que movimentos neoliberais, no sentido de privatiza tudo, coloca em risco, né, a situação, a posição dele, ele, sei lá, ele participa do sindicato e vota contra partidos que têm projetos neoliberais. Esses indivíduos que têm essa consciência, esses funcionários públicos que têm essa consciência, no sentido weberiano e também no sentido arendtiano, né, é uma classe. Ele tem consciência. Ele consegue identificar quais são os projetos políticos e quem são os políticos, né, que colocam em ameaça os seus interesses. Então, a classe, nesse sentido, é alguém consciente e politizado. Né? Ele não é pseudo-consciente, pseudo-politizado. Não, ele entende qual é o interesse dele e ele entende qual o efeito de, sei lá, ele consegue entender quais seriam as consequências de um Bruno Covas e de um Guilherme Boulos, né? Ele consegue montar o cenário mental de como a eleição de um e de outro afeta a vida dele, né? Ele tem clareza. Então, ele, além de ter clareza, ele consegue procurar outras pessoas que têm clareza e se mobilizar de alguma forma. Então, essa é a classe. Só que no totalitarismo as classes desaparecem. Por que a sociedade totalitária é, por definição, uma sociedade sem classes? Se classe é isso daí que eu falei para vocês. Ganha um bombom quem acertar. Alguém? A pergunta, vou repetir a pergunta. Por que uma sociedade totalitária é uma sociedade sem classe? A sociedade totalitária, professor Rogério Maquino, seria aquela sociedade que todos são dominados com mão de ferro. E por todos serem dominados com mão de ferro, não haveria essa divisão de classes.
porque há uma única classe dominadora, é o Estado totalitário, né? E as demais classes são todas subservientes àquele totalitarismo. Por exemplo, não há bipartidarismo, há um partido único, é o partido que domina o cenário político, militar, por que não dizer econômico, daquela sociedade totalitária. Seria isso, professor? Exato, né? Porque numa sociedade totalitária, né, é uma ditadura que controla o fluxo de informação e o direito de associação. Não existe direito de associação a não ser associação ao partido governante. Né? Então, se, né, para que haja uma classe nesse sentido, tem que ter consciência e organização política, o regime totalitário impede a consciência ao controlar a informação e impede também, né, essa politização, essa organização. Tudo tem que ser único, como você disse. A Coraci quer comentar alguma coisa? Não, só para complementar o que o colega disse, seria aquele povo que vota no patrão, né? Voltamos isso, o curral eleitoral aí. Exato. Deixa eu ver se mais alguém comentou. Eu acho que mais alguém comentou, mas eu não consigo ler os comentários aqui de direito. Só quando aparece. Deixa eu ver aqui. Para ter uma falsa ideia de que todos são iguais, sim. Porque ele comanda, sim. Porque não há consciência, certo? E, portanto, para ter uma imagem que todos fazem parte de um só. Não há vida comum, existe uma questão de isolamento. Também a Hannah Arendt vai falar isso, né? Cada um se sente numa solidão eterna dentro do totalitarismo. Então, só voltando ali. Então, a gente, para entender, tem que entender o conceito de classe, massa, ralé, elite e líder totalitário. A gente falou de classe, agora a gente vai para o conceito de massa. E na leitura, eu fui tentar selecionar quais os adjetivos e palavras, substantivos que a Hannah Arendt usava para descrever a massa. E quando ela descreve a massa, ela usa essas palavras que estão aí. O indivíduo da massa são maiorias silenciosas. O indivíduo da massa tem apatia, ele é apático, aquela cara de peixe morto. Ele é apolítico. Ele pode até pensar que ele entende de política, mas ele não entende nada de política. São maiorias adormecidas. Aí alguém tinha falado em isolamento, solidão dos indivíduos que se sentem sozinhos no mundo, sensação de estar sozinho em meio às multidões. Indiferença, neutralidade e insatisfação. As massas, no conceito arendtiano, ele se contrapõe à classe, porque enquanto a classe ela é consciente, ela sabe o que está acontecendo, a massa ela não entende as coisas direito. É aquele indivíduo que trabalha 8 horas, 10, 12 horas por dia, está cansado, né? Ele trabalha, a vida dele é para o trabalho, então ele não tem tempo para se informar direito, ou não está cansado demais para se informar direito, então ele só ouve fragmentos de informações jogadas pelo senso comum, então ele não consegue fazer um quadro da realidade. Então ele vai repetir clichês. Na política, clichês do tipo, político é tudo igual. É tudo corrupto. É político, é corrupto. Como se, de fato, todos os políticos, né, fossem iguais. Eles não possuem laços sociais, sim, eles não se comunicam claramente no sentido de ter um interesse, eles não conseguem se associar sob formas de partidos políticos, associações, sindicatos, né? Não conseguem, né? Ou repete discurso, sim, ele exatamente, ele é um repetidor de discursos. Ele acha que ele entende de política, mas ele não entende de política. E ele está ali com aquela sensação de estar insatisfeito, ele está ali insatisfeito com a sensação que está alguma coisa errada, mas ele não consegue ter um quadro claro de o que é que está acontecendo, o que é que está rolando. Então, ele meio que vai, né, tá ali meio amorfo, né? E a maior parte da sociedade não é composta de classe, naquele sentido que a gente trabalhou consciente, mas a maior parte da sociedade é de massas. A maior parte das sociedades é de massas. Pessoas que repetem o senso comum, que não conseguem diferenciar qual é o político que vai por aqui ou vai por lá.
Essa ideia, por exemplo, de que todos os políticos são iguais, né? Isso é péssimo para um sistema político democrático, né? Por quê? Porque daí as pessoas votam meio que aleatoriamente, por informações que são jogadas e que são pensadas aleatoriamente. Políticos não são todos iguais, né? Você pega, vamos pegar dois partidos ideológicos convictos, que têm pautas muito claras e que os seus membros são fiéis a essas pautas, né? Pegamos um caso, né, a esquerda, né, o PSOL, e um caso à direita, o Partido Novo, por exemplo. Você sabe que se a pauta for reforma agrária, você pode nem saber quem que é o político do PSOL, mas ele vai ser favorável à reforma agrária, né? Se for do Partido Novo, vai ser o contrário. Independente da proposta, falou a palavra reforma agrária, vai ser contra, né? Vai ser absolutamente contra, né? Há uma diferença entre os políticos e os posicionamentos políticos, mas a massa ela não consegue ver essa diferença. Ela vai achar que é tudo um balaio de gato, ela vai achar que tudo é centrão, né? Tudo é a mesma coisa, tudo é... Estão fazendo comentários interessantes. Eu até queria abrir o comentário. Edson, você queria comentar aqui, contribuir com a discussão? Edson, você está aí? Quer contribuir com a gente? Um comentário também interessante aqui, né? O Douglas fala, então, em um regime totalitarista ia ser tudo massa? Exatamente essa a ideia, né? Então, a sociedade totalitária é você criar... Bem, é possível também fazer uma outra interpretação, mas a priori, essa é uma interpretação possível, né? Um regime totalitarista, ele transformar todos em indivíduos indiferenciados, né? Agora, se eles seriam exatamente massa... Talvez não exatamente, porque é uma outra interpretação possível, né? Porque a massa, o indivíduo, ele é aleatório. No totalitarismo, o indivíduo ele é um simpatizante da ideologia oficial. Então, ele é alienado no sentido de que ele está ligado, alienado no sentido de que ele é tem a ideologia do partido na cabeça e não consegue enxergar alternativas, mas ele não é aquela massa pré-regime totalitário que simplesmente tem ideias aleatórias. Então, a resposta fica meio complexa, não sei se vocês conseguiram me entender. Se alguém puder me ajudar aí. Então, seria uma pseudo-massa, professor? Ela não usa esse termo, né? Esse termo pseudo-massa, mas no totalitarismo, é como se todos os indivíduos pensassem igual. Na massa, até pode ter diferenças, né? Na massa pré-regime totalitário, até pode ter diferença, mas é sempre aquelas diferenças apolíticas, de quem não entende o que realmente está acontecendo. E talvez, assim, se for para... Sim, isso é uma maneira de leitura, talvez, de entendimento disso, porque o núcleo do partido ia ter que ser uma classe. Uhum. Né? Então, talvez só os controlados seriam uma massa, né? Uma forma de leitura, né? Podemos dizer. É bem interessante isso, porque eu não lembro, eu reli 2 vezes essa terceira parte aí das origens do totalitarismo antes de apresentar, e essa interpretação que você traz, essa questão que você traz é muito interessante, porque eu não tinha parado para pensar nela durante a leitura, né? Eu sempre estava pensando no conceito de massa pré-regime totalitário, né? O que vira da massa, né, depois de instalado, se a gente pode continuar chamando ela de massa, isso realmente eu não tinha parado para pensar. Essa é uma boa colocação sua, né? Eu acho que para eu dar uma resposta melhor eu vou ter que ler de novo e refletir sobre o assunto. Mas é muito interessante a sua colocação. Sim. E eu estava vendo isso, esse pensamento surgiu, eu estava terminando o TCC e eu estava lendo
a origem do totalitarismo para fazer uma comparação, né, com 1984. Aí me veio essa questão, falei, então todo mundo é massa, mas tem a classe dominante, né? Vamos dizer, a classe, que é o partido em si. O partido que eu falo, porque eu estou usando a linguagem do... Mas é o partido, quando eu coloco, tem a classe dominante, vamos dizer, né? Então é uma pseudomassa, talvez, não sei. Você é de que área? História. História. Então, Sim. na ciência política, né, na ciência política, o primeiro paradigma da ciência política científica é o que eles chamam de corrente elitista, do Mosca e do Pareto, né? E o Mosca e o Pareto, nesse primeiro paradigma da ciência política, vai dizer que toda a sociedade é composta de elite e massa. E eles usam exatamente esse termo. Toda sociedade é composta de elite e massa. A elite é pequena e consciente do que dos seus interesses. E a chave da sua dominação é a sua consciência e a sua extrema organização. As massas, elas não são conscientes do seu interesse e elas não conseguem se organizar. Por isso que elas são dominadas. Isso nessa primeira corrente da ciência política, representada pelos cientistas políticos Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca. E daí a gente tem essa polissemia, né, do termo massa, né, que daí na ciência política ela tem esse lastro de pertencer ao primeiro paradigma da ciência política. Na filosofia da Hannah Arendt, ela tem esse sentido, mas que se parece com o conceito da ciência política de massa, né? A similaridade é muito grande, né? E a gente pode pensar, inclusive essa sua ideia é muito interessante, né? Ela vai escrever um artigo em tanto, né? Usando o conceito de totalitarismo da Hannah Arendt aí nas origens com a obra, né, do George Orwell. Coraci, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só estava dizendo assim, voltando lá na questão do Boulos, né? Esquerda e extrema direita, né? Seria pegar um assentado aqui que vota no agronegócio, né? Sim. Então, quer dizer, eu vou votar no cara que defende o agronegócio. Que dia que ele vai defender reforma agrária? Quando? Exatamente. E aí as massas, tá aí, né? Como o colega disse, tem que ter alguém para comandar as massas, portanto, nem tudo é massa, né? Bem, alguém quer fazer mais algum comentário ou podemos ir para a próxima parte? Coraci, quer continuar? Não, ficou ok. Sim. Beleza. Então, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de ralé. Sinceramente, eu fiquei curioso para saber como é que a Hannah Arendt descreveu isso no original, né? Porque em português soa muito estranho o termo ralé, né? Mas o que é o conceito de ralé? Então, a sociedade, ela tem elite, ela tem classe, ela tem massa e ela tem ralé. A ralé, ela parece com a massa, mas ela tem algumas... Bem, primeiro vou fazer a mesma lógica que eu fiz anteriormente, dizer quais são os adjetivos que a Hannah Arendt usa quando se refere a ralé. Fracassados. Então, pessoas, indivíduos que não deram certo na vida. Violência. Truculência. Hostilidade. Mal-sucedido na vida. Ódio. Sem representação política e fonte de líderes totalitários. Então, que imagem que a gente consegue fazer da ralé? Que diferença que a ralé tem com a massa? O que a gente consegue ver de diferença? A massa e a ralé são muito parecidas, mas ela tem uma diferença. A massa ainda é comandada, mas ainda participa, conforme você estava dizendo, que é aquela questão do discurso meio fora, fragmentos, né? E a ralé, essa então está fora de tudo, não? Está excluída mesmo. É uma boa tentativa, mas não é essa a diferença, não. Alguém mais quer fazer uma tentativa? Parece que é meio... A ralé parece que é meio violenta, né, professor? Exato. A diferença entre a massa e a ralé é que a ralé, ela tem um fetiche pela hostilidade, pela violência, pelo ódio, pelo discurso gritado, sempre babando o canto da boca de raiva, né?
Então, a massa é aquela tia do pastel, que você vai comprar o pastel ali, que ela está insatisfeita com a vida, né? Ai, mas parece que tá tudo caro, só tem político corrupto, né? Ai, vida difícil. Então, essa é o indivíduo da massa. O da ralé é aquele que está fazendo aquele grito de ódio ali no programa de televisão, policial mata-mata na tarde, né? Ali na televisão aberta, né? O cara, apresentador de programa, assim, olha, cidadão, que absurdo, não sei o que lá, esse país é o fim do mundo, e não sei o que lá. Então, esse é a ralé. Então, a ralé, ela é caracterizada pela vociferação de uma coisa emocional, como se estivesse sempre com raiva, ódio, né? E sempre com soluções drásticas. Tem que matar tudo, tem que destruir tudo, tem que, né, começar tudo do zero, e não sei mais o que, bababá. Então, é essa dimensão emocional que caracteriza a ralé. Tanto que, da onde que sai o líder totalitário? O líder totalitário sai da massa? Ele não. O líder totalitário, ele sai da ralé. É isso que a Hannah Arendt vai falar. Todo líder totalitário pode ser identificado dentro da ralé. E aí? Alguém quer fazer um comentário? Temos uma ralé no Brasil? Professor. Demais. Agora identificamos. Professor, essa discussão está tão atual. Para mim, da área de história, desde o início, tudo que você falou tá dentro do meu mundo. E nesse momento, assim, falando de massa, falando da ralé, não dá para puxar muito a conversa e muito para a atualidade, porque vira uma questão política atual e vai gerar discórdia. Sim, mas verdade. é tudo que a gente está vivendo. É o momento atual da história do Brasil, dá para resumir nesses 2 slides que você acabou de apresentar aí. A questão da massa, da ralé, do totalitarismo, algumas questões assim, aí é claro, a gente não vai abrir a boca para falar eu estou de tal e tal lado, mas é uma questão que faz a gente pensar, meu Deus, parece uma coisa tão distante, ela discutindo a questão do nazismo, ela discutindo sobre a população judaica e, de repente, parece que está aqui a nossa história, o Brasil. Tem tinha um colega meu que falava que bem, os clássicos, eles são isso, né? Essa é uma obra clássica. Clássicos são reflexões que nunca morrem, porque elas sempre parecem atuais, né? E algumas coisas, né, ao longo da trajetória humana, pode ser até inédita, mas não é original, né? Que nem a Sessão da Tarde, né? O filme pode ser até inédito, mas a história ela não é original, né? Ela tem alguns traços de enredo aí, né? Você tem alguns personagens, alguns cenários, alguns processos que eles mudam a roupagem, mas eles reaparecem de alguma forma, né? A ralé, da qual a Hannah Arendt se refere aí, era aquela pessoa que subia na praça, era um maluco que subia na praça principal da cidade e começava a gritar, né? A culpa de tudo é desses banqueiros judeus, desses não sei mais o quê, mais isso que... Hoje, né? Pode até ter esse maluco que sobe na praça para gritar e falar mal de um grupo ou de outro, né? Mas as redes sociais, o novo cenário, digamos assim, são as redes sociais, onde as pessoas vão destilar todo o seu ódio, né? A ralé vai manifestar toda essa dimensão emocional, porque ela não é tão racional, ela tenta se conectar às pessoas e fazer com que as pessoas conectem nela pela emoção, pela via emocional. Você pode persuadir a pessoa pela razão ou pela emoção, né? E isso todo ser humano sabe intuitivamente, né? É aquela criança que vai no mercado e começa a chorar. Mãe, eu quero carrinho, eu quero isso, quero... E chora. Por quê? Porque naquela dimensão do choro, da mãe se comover ou ficar com raiva demais. Tá, toma, né? Pega logo isso, antes que eu te bata, menino. Então, você pode persuadir, né, pela via racional, pela argumentação racional ou pela dimensão emocional. E a ralé, ela precisa tentar essa conexão emocional, e a conexão emocional não vem pela via do amor.
Não vem pelo, não vem pela, talvez o Cabo Daciolo esteja certo, né? O que falta ao Brasil é amor, né? Não é pela via do amor, né? Da amizade, da compaixão, né? É pela via truculenta, do ódio, né? Dos sentimentos destrutivos. E até mesmo Podemos, de sim, perder a noção, né? Porque você acaba vendo postagens de pessoas íntimas, pessoas que frequentam a sua casa, falando que o grupo que você pertence deveria morrer, deveria ser exterminado. E você olha sim, assim, poxa, em pleno século XXI, e aí você vai lá e apaga aquela pessoa e fala, poxa, essa pessoa frequenta a minha casa, gente. Eu tenho que morrer a porque pessoa, o que eu penso, o que eu defendo para a sociedade a digna de pessoa a morte qual tem ela que ser chama de câncer, exterminado, é bem complicado, olha. é uma pessoa a qual ela chama de câncer, né, daquilo que deveria ser morto, né, morto da forma pior possível, que ela se refere, somos nós, né? Então, e aí essas pessoas nem imaginam, por exemplo, aí eu vou usar um caso pessoal, de uma pessoa que era muito próxima e que tinha vindo num churrasco na minha casa no dia anterior, bebido cerveja na minha casa, e no outro dia eu olhar lá, poxa, a pessoa que está defendendo tal e tal pessoa tem que morrer, são burros, não são pessoas inteligentes, tem que comer capim. Falo, poxa vida, é assim, é até um choque, bate quase que uma depressão. Você começa a duvidar do ser humano. Tem uma coisa, uma das características do totalitarismo é porque ele sai da esfera pública e ele consegue penetrar a esfera privada, da vida privada e íntima. Isso está dito com todas as letras, né? Dito com todas as letras na origem do totalitarismo. Hilda, você quer comentar? Eu queria, mas eu estava pensando, acho que eu vou cometer, eu vou cometer o anacronismo, né? Vou pegar esse conceito de totalitarismo que é do, né, final do século XIX, início do século XX, e pensando, eu estava pensando, porque especificamente no conceito de Halé tem essa questão forte da violência, né? E aí eu estava pensando a aproximação do conceito de Halé e tudo mais do totalitarismo com o de revolução, que também tem um caráter violento, né? Mas então eu percebi, pelo menos pensando, então, a Revolução Francesa, então de uma lógica anacronista, né? Mas então, a Revolução Francesa poderia ter sido, pode ser classificada, né? De uma forma que foi feita pela Halé. Só que daí tem uma diferença, né? Quem orquestrou a Revolução Francesa, será que ela não tinha consciência dos seus próprios interesses? Não conseguia identificar quem realmente era o inimigo, o seu inimigo, né, o inimigo da nação? Né? Daí, nesse caso, né, talvez não seja tão apropriado, porque ali, na Revolução Francesa, você tem uma classe burguesa que ataca o clero e ataca a nobreza, que é muito consciente, é muito politizada. Ela sabe que ela é explorada, ela sabe que a sua riqueza é expropriada e vai parar no clero e na nobreza, né? Então... sim, verdade. Não está ligado. Então, é a questão do fracassado aqui, né, da Halé. O Halé, além de violento, ele é fracassado. Ele é uma coisa realmente baixa. Você pode até dizer que a burguesia ela conseguiu instrumentalizar as massas e a ralé para que elas atacassem a nobreza e o clero, né? Mas não é um movimento puramente da ralé, né? Entendi. Não, ok, obrigada. Mais alguém? Mais alguém quer comentar? Não? Podemos seguir para a elite? E para a elite, senão a gente não consegue terminar o texto. As elites, né? E tanto é interessante que a Hannah Arendt ela vai utilizar o termo massa no plural, e ela também vai utilizar o termo elite no plural, né? As elites e as massas, né? Porque as massas elas podem ser desinformadas e despolitizadas para vários temas, mas pode ter um tema específico que ela tem algum grau de politização. Então é uma massa despolitizada para uma coisa e é uma massa que é politizada para outra, mas elas nunca têm uma visão completa da coisa. Então por isso que ela usa massas no plural. Algo análogo acontece com o conceito de elite, né?
que ela vai falar em elites. O Luciano, você quer falar? Quer comentar? Eu acabei. A ralé não é atual, e sim histórica e sistêmica. Sim. Uhum. A Hannah Arendt, ela não tenta aplicar o conceito de ralé para além do século XX, né? Para além da experiência do século XX. Né? Ela, mesmo porque ela tem dúvidas se o totalitarismo existiu em outros momentos. Né? Ela vai falar que em outros momentos históricos a gente teve ditadura, teve tiranias e teve despotismo. Né? Totalitarismo, ela tem dúvidas se a gente pode falar em algum outro momento histórico que tenha havido, né, nesse sentido que aconteceu ali. Mas retornando às elites, né, ela usa elite no plural porque você pode falar que existe uma elite artística, uma elite intelectual, uma elite econômica, uma elite militar, etc. Então são várias as elites. Né? E aí o ponto de não retorno do movimento totalitário, que ele começa como um movimento de ralé, né? Ele começa com uma coisa de ralé que vai ganhando as adesões da massa, só que quando esse discurso totalitário ele conquista uma parte da elite, ele meio que se torna irreversível. Né? Esse movimento totalitário, imagina, conquista a elite militar, né? Parte da elite militar, que tem o poder de fogo. Pronto, né? Lascou-se tudo. Conquista a elite econômica, que consegue financiar as coisas. A elite intelectual, que é a formadora de opinião, né? Tanto que você tem várias pessoas, tem naquela super interessante, né? Aquelas reportagens, né? Líderes nazistas que tinham um doutorado. E daí você vai ver uma série enorme de gente que era de universidades, que tinham doutorados, que eram super importantes. O próprio Heidegger, que era amante foi amante da Hannah Arendt, né, que tem uma questão polêmica aí, nazista, não nazista, né, em relação à pessoa do ex-amante da Hannah Arendt, né. Então, o movimento totalitário, quando ele consegue atrair, conseguir adeptos entre esses grupos, né, e é muito sintomático quando consegue atrair gente da elite intelectual, porque eram pessoas que tinham condições de não aderir a um discurso falacioso, como esse de que os judeus são raça inferior, de que os judeus são responsáveis por toda a desgraça da Alemanha. Eles tinham as condições cognitivas e informações suficientes para não se deixarem ser seduzidos por esse discurso ideológico, por essa ideologia. E mesmo assim, né, vários deles foram aderidos. Né? E daí, quando, né, segundo a Hannah Arendt, quando a elite vai aderindo a esse discurso, daí a gente chega meio que num ponto de não retorno, né? Daí não consegue mais fazer, daí é como se já fosse caso perdido, o negócio engatou e agora só vai para frente, né? Difícil retroceder. Beleza, gente? Está claro esse ponto das elites? Tá claro? Entenderam? Então, sigamos. Agora eu vou para o segundo capítulo. São 3 capítulos, né, a parte 3. A gente falou do primeiro capítulo, agora eu vou falar do segundo capítulo. Do segundo capítulo eu vou trabalhar de forma diferente. Eu vou ler algumas citações e a gente vai refletir sobre algumas citações do capítulo 2. Primeira citação. Somente a ralé e a elite podem ser atraídas pelo ímpeto do totalitarismo. As massas têm que ser conquistadas por meio da propaganda. E daí a gente vai entender uma outra questão. É a ideia de que o movimento totalitário ele precisa ter uma máquina de propaganda, uma máquina de disseminação da ideologia do movimento. Então, ali do nazismo, né, então precisava ter emissoras de rádio com locutores nazistas, adeptos da ideologia nazista, repetindo para que essa informação, né, fosse
bombardeada nos ouvintes, né, 24 horas por dia, né, precisava ter jornais disseminando isso, precisava ter panfletos circulando, então precisa ter uma máquina de propaganda ligada 24 horas por dia para conseguir conquistar as massas. Então, a máquina de propaganda, junto com a máquina de terror, vão ser os dois mecanismos, né, a máquina de propaganda e a máquina de terror, né? Então, as massas, no começo, né, depois, quando o regime é instalado, você coloca a máquina do terror em funcionamento, né? Mas, no primeiro momento, o pilar principal é a máquina de propaganda. Esse é muito interessante. A necessidade que o regime totalitário tem de ter uma máquina de produzir informações e que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis, né? Vamos ver o comentário do pessoal, parece que tinha subido uns comentários aqui. Forte, vivemos momentos assim disfarçados. E atualmente temos as fake news, né? É interessante, né, a gente pensar nesse conceito de fake news, né? Às vezes, na realidade, não é que as fake news não existiam. Elas existiam, mas com outras palavras, com nomes diferentes, né? Então, já era esse disseminado. Qualquer definição que você dê para fake news, né, a não ser que você use na definição redes sociais ou informática, daí não cabe, mas a ideia de disseminar informações falsas de caráter ideológico para produzir efeitos políticos, né, e isso já está ali nas origens do totalitarismo, né, já está nesse termo tem. Hoje é o fake news do totalitarismo. Os meios de comunicação em massa. Exato. Vamos para a segunda citação. Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser faces da mesma moeda. Ou seja, são os dois pilares que movimentam o regime totalitário, né? E o terror, ele pode operar de duas formas. Sobre a forma de terror físico mesmo, quando, por exemplo, a polícia nazista pegava alguém e batia para servir de lição, ou um terror no sentido de ameaça, né? Olha, os judeus vão controlar o mundo, olha, os comunistas estão chegando aí, vão comer criancinha, olha, não sei mais o que, não sei o que. E agora eu acabei falando de propaganda, eu acabei lembrando de uma coisa, né? Vocês já devem ter ouvido a expressão, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Já escutaram essa expressão? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Esse era o lema do Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, né? Então, você pega aí, né, a influência, né, da máquina de propaganda nazista, né? Foi um paradigma, né? Um paradigma de como disseminar informações, né, e convencer as pessoas por meio dessas informações. Terceira citação. A principal qualificação de um líder de massas é a sua infinita infalibilidade. Jamais pode admitir que errou. Então, todo movimento totalitário, ele vai ter aquele líder que emerge da ralé com um discurso de ódio, um discurso de violência. E uma outra característica, né, além dele ser carismático no sentido weberiano, que consegue atrair as massas, além da sua propensão à violência, à truculência, etc., uma outra característica, e isso está citado literalmente, está entre aspas, né, eu até coloquei entre aspas aí no livro, o líder totalitário, ele não admite os erros, né? Ele não admite que errou, ele continua no erro, ele continua, né, persiste no erro mesmo que tentem desmentir. Se ficar muito na cara, né, ele tenta apagar isso, né? Então, por exemplo, no caso do Stalin, o Stalin, quando ele cometia um erro, se aliava com alguém que posteriormente virava inimigo, ele negava, né? Não, nós nunca fomos amigos, né? Inclusive, os soviéticos inventaram técnicas de manipulação de fotografia, né? Digamos, um Photoshop da década de 30, para eliminar das fotografias, né, aquelas pessoas que posteriormente se tornavam inimigos. Então, tirava a foto, né? Daí
por exemplo, no Grande Expurgo de 1936, quando o Stalin começa a matar gente do próprio regime, do próprio partido comunista, né, que ele tem medo, né, vai que esse cara ameaça meu poder, daí ele mata, né, manda matar esses, e mandou matar general da mais alta patente, mandou matar líderes do partido, etc. Coisa. Daí nas fotos ele mandava apagar, né, porque ele não pode estar errado, então ele não pode estar do lado de traidor, ele nunca errou, né? Então ele tenta apagar parte da história. Ou colocar a culpa, né, em bodes expiatórios do partido. Havia um bode expiatório no meu partido, né? Alguém que fingiu que era meu amigo, que era amigo do regime, e na realidade é um grande traidor, né? Então tenta colocar, né, expulsar, né, apagar ele, mas admitir o erro, ele não admite o erro. Interessante isso, né? Bem interessante. O quarto ponto aí, a propaganda totalitária aperfeiçoa as técnicas da propaganda de massa, mas não lhe inventa os temas. Ou seja, a propaganda, né, totalitária, ela arranja jeito de conseguir maior alcance e profundidade, mas ela não inventa os temas, ela tenta pescar temas que já incomodam a sociedade. O medo do comunismo, o medo da... Alguém me ajuda aí, um outro medo explorado aí por essas máquinas de propaganda. Ela pesca, né, esses medos que a sociedade tem e vai tentando colocar. Medo da invasão de um agente externo, de um país estrangeiro, ou medo de uma nova crise econômica, né? Imagina se uma nova crise de 29 acontece. Quer deixar de novo lá o pessoal da República, os liberais da República de Weimar entrar no poder? Olha o que eles fizeram, né? Fizeram a gente entrar na crise de 29. Você quer viver uma nova crise de 29? Não, né? Então eles tentam, né, pescar esses medos que estão dissipados na sociedade e trazê-los novamente. E o último ponto desse slide é: a eficácia desse tipo de propaganda evidencia uma das principais características das massas modernas. Elas não acreditam em nada visível, nem na realidade da sua própria experiência. Alguém quer comentar esse último ponto? Porque no slide posterior eu dou continuidade, eu aprofundo. O que significaria essa última citação? Negação da ciência. Esse é um dos elementos, né? Anti-intelectualismo, negacionismo, relativismo. E uma outra coisa que vai aparecer na obra, a palavra que vai aparecer nesse livro, As Origens do Totalitarismo, né? Dito, né, com todas as letras, né? Uma inclinação pela conspiração. As massas começam a buscar teorias conspiratórias. Escuta bem isso que eu estou dizendo, né? Elas começam a buscar teorias conspiratórias. Então, aquilo que não tem fatos nenhum que dá suporte àquilo, mas que elas querem acreditar, elas querem ter convicção de que aquilo é verdade. E aqui, né, eu trago uma outra citação que talvez explique isso melhor. Os simpatizantes do totalitarismo, que, ao que tudo indica, são concidadãos inofensivos numa sociedade não totalitária, não podem propriamente ser chamados de fanáticos obstinados. Desculpa. Através deles, os movimentos fazem com que as suas fantásticas mentiras sejam mais geralmente aceitas. Podem divulgar suas propagandas em formas mais suaves e respeitáveis, até que toda a atmosfera esteja impregnada de elementos totalitários disfarçados em opiniões e reações políticas normais. Então, é uma tentativa de trazer uma teoria conspiratória absurda, mas que vai sendo, aos poucos, esse absurdo vai sendo normalizado, naturalizado, como se fosse verdade. Então, traz absurdos, teorias conspiratórias, mas que são repetidas com tanta força e com tanta convicção que elas vão se
Naturalizando. Vamos ver os comentários dos colegas. Teorias conspiratórias, muito, muito interessante isso. Ideologias explicativas do mundo e da vida. Essas ideologias são ampliadas pela ação da propaganda. É exatamente isso, Edson. Exatamente. E permeadas nessas ideologias, ancoradas e respaldadas secundária e até primariamente por algumas dessas teorias conspiratórias. Me parece que algo parecido acontece hoje, como se fossem verdades. Exatamente. Então, essa máquina de propaganda, ela também se transforma numa máquina potente de alienação, que transforma as conspirações mais absurdas, mas que são repetidas, né, por essa máquina de propaganda, até que convence uma parte da sociedade e naturaliza o absurdo. Né? Daí você está acreditando, né, naquelas coisas absurdas que acontecem. Né? E sigamos. Alguém quer fazer um comentário sobre essas citações do capítulo 2? No capítulo 2 ainda tem outras citações que eu não coloquei aí, né, mas que são também citações muito fortes e que causa um mal-estar a leitura. Eu confesso para vocês que a leitura, principalmente desse capítulo 2, tem vários trechos que causam mal-estar na gente. Porque não parece que é uma realidade, parece uma espécie de profecia, um filme de terror sobre a forma de profecia, o livro dela, esse capítulo 2. Eu havia lido ele em 2018, quando a gente estava vivendo aquela bagaceira de ano que eu achei que ia ser o pior ano que a gente ia passar, né, em 2018, e naquele ano causava muito, muito mal-estar. E eu relendo ele agora, né, causando mal-estar de novo. Toda vez que eu leio esse capítulo me causa mal-estar. Mas é porque ler esse capítulo é que nem... É aquela coisa que você avisa, né? É como um filme de terror. Nós, como estamos na nossa adolescente, a gente assiste aquele filme de terror que você sabe, né? Que você assiste 2, 3 filmes de terror, você sabe o que vai acontecer. Tem 10 pessoas e que vai morrendo uma por uma, até no final sobrar só uma, e você já sabe, desde o começo do filme, quem é que vai sobreviver. Então é meio que... É como se você já tivesse uma ideia, você já sabe o que mais ou menos está vendo o enredo ali, né, acontecendo. E aqui também parece que o enredo ele está se desenrolando ali, né? Tá acontecendo, e a gente vê acontecer, e a gente se sente impotente, né, do que está acontecendo. Por isso que causa um certo mal-estar. O que talvez tira um pouco do pessimismo da origem do totalitarismo é um outro livro da Hannah Arendt, que ela vai dizer como evitar o totalitarismo, e daí a gente consegue enxergar um pouco de luz no fim do túnel. Né? A gente percebe que os elementos que ela aponta que pode segurar um totalitarismo de virar uma bagaça total, né, que é verdade, tá, para você conseguir evitar o totalitarismo, algumas coisas você tem que manter, né? A imprensa livre, uma oposição que consegue ainda falar, ter lugar de fala, e a livre circulação de ideias. Né? Então, você não pode permitir que as ideias diferentes parem de circular. Né? E é esse um dos mecanismos que ajuda a barrar o totalitarismo de se instalar. Liberdade de expressão, uma imprensa livre, né? E ideias contrárias que possam ser confrontadas, ambientes no qual essas ideias possam ser confrontadas. Né? Então, lá na frente ela vai dar essa receita, né? E a gente consegue ter um pouco de esperança porque a gente vê alguns desses elementos. Né? Deixa eu ir aqui para os comentários dos colegas. A Amazônia é um exemplo, né? Eu suponho que esteja falando de um exemplo dessas teorias conspiratórias, né? Que acabam ganhando ares de verdades por essa ideia de repetir uma mentira 1000 vezes até que ela seja verdade. Né?
esse texto, Hannah Arendt, leva uma reflexão da realidade que vivemos hoje. Ela leva, sim, uma reflexão. Não tem como ler Hannah Arendt e a gente não pensar que aconteceu, que acontece, né, em vários lugares mundo afora. Professor, quem se salva? Às vezes fico tão decepcionada que eu não consigo ver saída. Pois é, eu também fico bem decepcionado. E é uma decepção assim que causa um mal, inclusive para a nossa saúde mental, para o corpo, né? Parece que o corpo fica cansado, né? Parece que você se sente aquela angústia, né? De que para onde eu vou correr, né? Eu entendo e eu compartilho desse sentimento de decepção. Neuzélia, também achei esses textos muito ligados à nossa atual realidade. Verdade. Culpar estrangeiros e ambientalistas pela crise energética do Amapá. Vi um texto desse sem sentido. Parece um grande exemplo disso, sim. Né? Essa é uma teoria conspiratória que não tem nenhuma ancoragem, respaldo na realidade. Né? Mas, né, como ela fala, né, o totalitarismo, quando está em andamento, né, descola a realidade de discurso. O medo é que não é uma ficção. Sim, o medo não é uma ficção. Verdade, um terror histórico de tantas barbáries e estupidez humana. E a Valquíria, fiquei doente por tanta decepção. Agora estou me recuperando. Eu ainda não estou me recuperando muito bem, não, né? Eu não estou muito recuperado, não. Digamos que a derrota do Trump nos Estados Unidos, né, tenha dado uma ligeira faísca no fim do túnel, né? Que ainda existe algum juízo em algum lugar do mundo. Mas, sem querer aqui perder o foco da nossa discussão, né, mas mesmo nos Estados Unidos eu acho assustador, porque se você pegar a história das eleições norte-americanas, a pessoa que mais recebeu votos para a presidência da República foi o John Biden. E a segunda pessoa que mais recebeu votos para presidente da República foi o Donald Trump. Então, ele perdeu, mas com a segunda maior votação da história dos Estados Unidos e com 10 milhões de votos a mais do que ele fez em 2016, que lá o voto é facultativo. Então, é uma luz no fim do túnel, pero não mútil. Podemos ir para o terceiro e último capítulo? Podemos? Ok. Então, o capítulo 3, né, ele tem vários temas. Eu não vou... São até às 19 horas do horário de Cuiabá, até às 20 horas no horário de Brasília. Eu vou correr aqui para a gente poder terminar rápido, para não segurar vocês muito, tá? Então, o terceiro capítulo, né, o totalitarismo no poder, tem vários temas, né? Então, alguns que eu não vou dissecar, como, por exemplo, as reflexões da Hannah Arendt sobre o que é o campo de concentração e como deve se sentir uma pessoa presa, né, num campo de concentração. Também é uma parte muito triste das reflexões dela, eu não vou dissecar isso aqui. O totalitarismo chega ao poder porque muitos acreditam que o movimento tenderá a uma moderação com o tempo. Então, na sociedade, algumas pessoas apoiam, né, o movimento totalitário na esperança de que ele não vai se radicalizar e que os discursos dele não vai se cumprir quando o líder totalitário estiver no poder. Vai dizer, não, isso é só retórica de eleição, isso é essa coisa, ele não vai falar isso, ele só está falando isso porque ele é um palhaço, é uma brincadeira, é o jeito dele, não sei mais o que, mas quando uma vez no poder, ele vai ter que encarar a realidade, vai ter que se adaptar à máquina estatal, às necessidades, né, do coisa. Então, o totalitarismo ele chega também com uma certa complacência ingênua de muita gente que não acha que o líder totalitário vai fazer aquilo que ele está prometendo no momento pré-poder. Segundo ponto, muitos desses líderes totalitários, eles
mantém a Constituição de aparência, né? Mantém as leis que existem, a Constituição, mas como letra morta. Ela está ali, mas ninguém respeita nada do que está ali, né? Inclusive, ele próprio vai infringindo e cometendo aquilo que a Constituição diz que são crimes, né? O líder totalitário ele vai desafiando a Constituição cada vez mais. Então, ele não abole a Constituição, ele deixa ali e ele, para mostrar o poder, ele cada dia ele infringe uma lei daquela. O líder ele vai conseguir, e esse é um dos pontos mais interessantes para quem quer entender o movimento, né, a mecânica da lógica totalitária, que uma vez no poder, ela cria agências duplicadas, né, do mesmo assunto. É como se criasse 2 ministérios da saúde, né, e fizesse eles concorrer entre si. Para quê? Porque assim o líder enfraquece os dois, daí nenhum deles consegue ficar famoso o suficiente para no futuro tentar assumir o poder. Então ele vai criando duplicados. São 2 polícias secretas, 2 jurisdições sobre uma mesma cidade, 2 não sei o que lá. E conforme uma vai ganhando muita notoriedade, ele cria outra e vai enfraquecendo a anterior, para assim ficar uma hierarquia fluida, e nunca ninguém, fora o líder, conseguisse destacar, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Quem for estudioso disso, anote, porque esse é um ponto muito importante. A hierarquia de um regime totalitário, ele é fluido e duplicado, porque assim ele vai conseguindo rebaixar, né, num movimento constante, qualquer indivíduo dentro do nazismo ou dentro do stalinismo que consegue se destacar. Ele corta a cabeça antes que aquele indivíduo ganhe fama e reconhecimento suficiente. Ele cria uma polícia secreta dentro da polícia secreta. Assim, todo mundo se sente vigiado o tempo todo. E aqui, né, uma reflexão sobre o que acontece quando uma pessoa, um cidadão, é pego por uma dessas polícias secretas. Né, aqui uma citação literal. Nos países totalitários, todos os locais de detenção administrados pela polícia constituem verdadeiros poços de esquecimento, onde as pessoas caem por acidente, sem deixar atrás de si os vestígios tão naturais de uma existência anterior, como um cadáver ou uma sepultura. E olha que é uma reflexão macabra, né, filosófica e de uma beleza poética mórbida, né? Ou seja, quem cai na mão da polícia totalitária não deixa vestígio da sua existência, né? Nem um cadáver ou nenhuma sepultura. Ou o que a Hannah Arendt quer dizer com isso? Quando a polícia secreta, né, a polícia ideológica, eu preciso assim... colega, pode passar a lista de chamada aí para os colegas? Porque quando um cidadão é pego pela polícia secreta, né, ele não deixa nem cadáver. A polícia secreta dá um jeito de acabar até com o cadáver, a sepultura, os registros da existência dessa pessoa, né, ela cai no completo esquecimento. Deixa eu ver se tem mais algum... esse daqui que é o resuminho do capítulo 3. E, por fim, né, algumas considerações sobre o que é o totalitarismo. Ele é uma ideologia que busca absorver a totalidade do indivíduo, ele quer uma fidelidade completa do indivíduo, de modo que esse indivíduo abra mão até da sua individualidade. Ele tem que ser, a expressão que aparece na tradução é um homem só, como se todas as pessoas saíssem da mesma linha de montagem. O ideal é que cada indivíduo torna-se a mesma coisa, um pensamento massificado com a mesma ideologia. Não há mais barreiras entre o público e o privado. Age-se com a ideologia no privado que é exigida em público. Então, a pessoa é aquela que no churrasco continua fazendo a pregação da ideologia totalitária. É a pessoa que quer te namorar, né, e mesmo no momento de intimidade ainda quer falar de política e defender o Führer, defender o Estado, defender o Duce, defender o mito, sei lá. O indivíduo não tem ideias originais, cada indivíduo é um soldado defensor fanático da ideologia. Beleza? Essas são as considerações finais. E aí eu abro para vocês, né? Como vocês se sentem depois de ouvir um pouco a exposição sobre essa terceira parte das origens do totalitarismo?
Esse resumo parece as redes sociais. Eu gostaria de ouvir a consideração de alguém, né, uma reflexão de alguém. Ó, um ponto que eu gostaria de ouvir de vocês será que hoje, como eu falei, né, uma parte, né, principalmente dos intelectuais de esquerda, está num cancelamento em massa da Hannah Arendt, né? Uma autora que deve ser jogada na lata do lixo. Né? Essa impressão vocês têm? O que vocês... Tem alguém que quer falar algo nesse sentido? Ela é um clássico forte? Posso falar, professor? Sim, pode falar. Não, pode falar, Francisco. Sim, uma ligeira reflexão. Hannah Arendt, hoje, ela é negada, principalmente com a obra As Origens do Totalitarismo, outra que estudamos também, A Condição Humana, especialmente como Paulo Freire para a educação. Paulo Freire é um ícone na educação do mundo todo. E Hannah Arendt é uma das maiores filósofas do século XX. Então, assim como Paulo Freire, nessa gestão atual federal, é negado, Hannah Arendt, ela não só é uma filósofa e grande pensadora da política, mas também ela é atual no jornalismo, ela é atual nas políticas públicas, ela é atual em várias discussões, para além da metafísica filosófica. Por exemplo, ela é importante nos cursos de serviço social, e ela tem um pensamento atemporal. Hannah Arendt, ela escreveu, naquela época, desde o julgamento de Eichmann, em Jerusalém, mas também ela escreveu de forma que daqui a 200 anos vai ser ainda estudada e bem atual o pensamento dela. Nunca esteve tão atual o pensamento de Hannah Arendt, político, jornalístico. Tem pessoas que veem a Hannah Arendt como um viés ideológico, mas é puramente um pensamento filosófico. Ela vem falar das origens do totalitarismo, e quem age em totalitarismo nega o pensamento de Hannah Arendt e nega toda a filosofia de Hannah Arendt. Assim como nega a influência educacional de Paulo Freire e do Instituto Paulo Freire no Brasil. Sim. É um negacionismo. E sabe que eu Obrigado, professor. Achei muito interessante a sua comparação com o caso do Paulo Freire, né? Porque eu tentei ver, né? Assim, essa ideia de vamos cancelar a Hannah Arendt está ganhando muita força, né? Eu fui procurar, né, algumas com artigos, inclusive em lugares que não deveriam ter artigo. Tem um site chamado Opera Mundi, que geralmente publica artigos com viés de esquerda, mas que publicou um artigo enorme, assim, abominável em relação a Hannah Arendt, dizendo que, na realidade, ela é uma defensora das ideologias de direita, né, que defende o domínio da burguesia, umas maluquices, e daí você olha embaixo, assim, nas redes sociais, daí o negócio tem 120 mil curtidas, daí você fala, gente, o que está acontecendo, né, o que está acontecendo, né, é muito doido isso, né? E com o Paulo Freire acontece a mesma coisa, né? Nós que lemos Paulo Freire, né? E quando a gente vê esses malucos falando mal de Paulo Freire, é algo incompreensível, é inexplicável, né? Não são curtidas fakes, né? Inclusive eu vi curtida de ex-alunos meus, inclusive a curtida do aluno mais inteligente que eu tive de toda da minha vida como professor estava lá, né? Eu fiquei assim assustado quando eu vi aquilo. Muitas vezes, professor, o que está acontecendo também, essa nossa discussão não só política, mas também a discussão intelectual, na filosofia de Hannah Arendt, a gente vê muito presente algo que está acontecendo e que é negado. É negado a partir dos pensadores. Hannah Arendt é uma filósofa política das mais influentes do século XX. Não, por que não dizer do início do século XXI? Os textos dela são base para grandes estudiosos que estão fazendo mestrado, doutorado, em várias áreas, do direito, do serviço social. São teses que são defendidas lá fora e muitas vezes não podem ser defendidas aqui no Brasil. É como se falar de Paulo Freire hoje, num curso de pedagogia, e o professor vai ser rechaçado.
não se pode, Paulo Freire é negado. No Brasil, por que não dizer na América Latina? No Chile, ele é reverenciado. Tem estátuas homenageando Paulo Freire. Tem cátedra Paulo Freire nos Estados Unidos. Existe uma cátedra na Sorbonne que se chama Paulo Freire. E por que no Brasil, seu país natal, ele é negado, né? É verdade. E Hannah Arendt, da mesma forma, na filosofia, é negada por muitas pessoas que passaram por uma lavagem cerebral. Você tem razão. Obrigado pela participação, muito interessante sua fala. Obrigado. Professor, diga. Também essa situação se dá porque a coisa está tão complexa, não é? A questão de partidarismo. A leitura filosófica hoje, ela se voltou, algumas pessoas, claro, não todo mundo, para a questão do partidarismo, se partidarizou a coisa, de esquerda a direita. Ela é de esquerda, porque ela é de direita, porque isso, porque aquilo. Assim como Rosa Luxemburgo também, né, que é uma grande filósofa, né, e a gente vê isso. O que se vê hoje, eu sou professor, como você também deve perceber isso. Alunos que não lêem, não conhecem e fazem achismos. Achismo, puro achismo. Se você não lê, não conhece, não pesquisa, é puro achismo. Eu acho porque ela é de direita, porque ela é de esquerda. E está acontecendo isso. Quando se fala de Paulo Freire, por exemplo, que revolucionou a educação no Brasil e no mundo, às vezes, e isso eu constato na questão dos meus alunos, é porque não leem, ouviram falar. Então, por isso, a coisa fica desse jeito, né? Fica confusa. Eu acho que primeiro tem que se pesquisar e saber. Vou dar um exemplo concreto. Marx falou que a religião é o ópio do povo. Mas em que contexto que ele falou? Tem que se ler o contexto. Não é? Tem que se ler o contexto. Ele fez uma afirmação, mas ele deu todo um suporte anterior para chegar a essa conclusão. De que religião ele está falando? De que Deus ele fala, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. De que clero ele fala, né? Exatamente, né? Para não se chegar a ser injusto e condenar todo, por exemplo, um pensamento que fala da existência da vida, né? Hannah Arendt, por exemplo, da questão da existência da vida, né? Da nossa sobrevivência, né? Mesmo que tenha conceitos ou ideias de esquerda ou de direita, isso, aquilo, mas se fala da nossa sobrevivência nesse planeta, nesse universo que nós desconhecemos filosoficamente, né? Então, é mais ou menos por aí. Obrigado, Francisco. Mais alguém quer comentar? Tinha mais alguém que queria comentar ou não? Já está muito em si. Não, acho que era eu, professor. Daí os dois Francisco, né, falaram. Eu acho que até para complementar um pouco, atiçar mais a discussão, não sei. Mas foi eu que coloquei ali que eu me sinto às vezes decepcionada, né? Porque a gente vai escutar. Agora passamos por um processo eleitoral, por exemplo. E estamos passando em algumas cidades que ainda tem, né, segundo turno. Mas a gente vê umas promessas vazias, a gente vê umas promessas que vão contra a legislação e o povo acreditando que o político vai conseguir fazer determinadas coisas, né? E eu fico pensando, aonde está a educação? Como é que a gente está conseguindo desenvolver? Eu sou professora, né? O que nós estamos fazendo em sala de aula que a gente não consegue desenvolver esse pensamento mais aberto para realmente ver, né, o que é fake news, o que não é verdadeiro, quando estão nos enganando, né, e eu me sinto assim, às vezes, bem perdida, e quanto mais a gente sabe, parece que mais difícil de encontrar uma solução, não sei, fico às vezes bem decepcionada mesmo, né, com o ser humano, e me coloco dentro, né, somos parte desse mundo, e destruindo, né, como o Francisco trouxe ali, né, não damos conta do nosso planeta, não damos conta das nossas ações, enfim, aonde encontrar um alento, né, onde a gente vai encontrar uma saída, porque até para colocar aqui, fui conversar com uma pessoa de um partido, enfim, né, daí vem as questões partidarizadas, como o Francisco ele trouxe,
E aí ele estava colocando, bom, para tirar o Bolsonaro, agora é só o Brasil quebrando, porque antes da pandemia o Brasil estava crescendo. Eu digo, tá, mas e cadê a proposta do partido? Cadê a proposta dos teus, né, dos teus candidatos, né, que vão sair nas próximas eleições? Mas não tá assim tão fácil, né, porque o Brasil vem crescendo, então vai ser difícil tirar. O Brasil tem que quebrar. Se quebrar, a gente entra. Eu digo, meu Deus do céu, em quem a gente vota? Nossa, só para compartilhar um pouco da angústia. A gente a gente vive um momento, né, que é bem complicado, né? A gente consegue, parece que ver, é como se as massas, aquelas despolitizadas, coisas, com as redes sociais, elas conseguiram reverberar a sua voz com mais força, né? Então, isso acaba, né, dando essa sensação elas sempre estiveram ali, né? As massas, elas sempre existiram. Só que agora foi dado voz para elas e elas estão gritando alto demais e nos deixando surdos, né? E daí acaba a gente ficando perdido. E a gente não consegue contrapor com a educação formal, institucionalizada, essa da escola, essa enxurrada de fake news que aparece o tempo todo, né, em todos os lugares, né? É bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Gente, eu espero que eu não tenha deixado vocês muito deprê, ninguém vai tentar cometer harakiri depois dessa aula aí, não, né? É só para discutir, mas eu sei que são alguns conceitos que fazem a gente refletir sobre a obra dela, e também é impossível a gente não pensar um pouco sobre a nossa realidade atual, né? Mas são temas que a gente tem que discutir, né? A gente tem que pensar, né? Qualquer pessoa que não queira ser parte da massa, né? Pessoa que não queira ser parte da massa tem que ler a Hannah Arendt e tem que passar por essa discussão, especialmente pela parte 3 da origem do totalitarismo. Então, como já está se aproximando do nosso tempo, eu vou encerrar por aqui. Semana que vem não vai ser as origens do totalitarismo, vai ser outros artigos aí que a gente vai enviar no WhatsApp para discutir, né? Daí a gente vai passar para outros temas, mas não dava para fazer um curso sobre Hannah Arendt sem a gente discutir essa obra tão polêmica, né? Então, que causa talvez um incômodo, né? Mas o que causa um incômodo, de certa forma, é bom, porque leva a gente a pensar, né? Leva a gente a pensar. Se você ficou indiferente à aula, então essa aula não serviu de nada. Agora, se você ouviu o conceito de massa, ralé, etc., e começou a se sentir incomodado, então quer dizer que essa aula serviu de alguma coisa, né? Essa discussão nossa serviu de alguma coisa, essa leitura serviu de alguma coisa. Beleza, gente? Então a gente se vê na semana que vem, né? Um abraço a todos. Até lá, gente.